Muito bem, muito bem. Mais um episódio. Nós já estamos na sétima temporada desse programa de ensino e pioneirismo, Uma Graça de Podcast. E hoje nós estamos aqui com esse ilustríssimo e queridíssimo casal, Joseli e Saulo Nascimento. Saulo Nascimento. Isso é, olha, esse nome piscando em neon, você vai ganhar muito dinheiro, meu amigo. Não, realmente, olha, muito obrigado pelo aceite de vocês. Eu tenho certeza que o compartilhamento que vocês farão de um pouquinho da vida de vocês nesse caminhar de ensino da fé vai realmente agradar todo mundo e vai estimular muitos outros jovens de todas as idades a se levantar como um pioneiro e servir na sua própria comunidade também, né? Então, muito obrigado pelo aceite. Como vocês já sabem, todos os nossos espectadores também, nesse Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos os convidados. São eles é que se apresentam da maneira que eles desejarem. Falem aquilo que quiserem e escondem aquilo que eles não querem falar. Muito obrigado. Então, com você, gente, a palavra. Bom, eu sou Joseli, conheci a Fé Bahá'í em Belo Horizonte, sou nascida de Belo Horizonte, mas já morei em muitas cidades desse nosso Brasil e em outros países também. Mas conheci a Fé Bahá'í em Belo Horizonte. E, e foi um momento muito especial que eu estava com 18 aninhos, era assim, estava terminando o ensino médio, conheci na escola. Então, eu achei interessante porque às vezes a gente acha que conversar com um amigo na escola, né, não é algo que a pessoa pode gostar da fé, né, porque não é um ambiente para falar da fé, e foi perfeito. Foi um ambiente muito bom, me fez pesquisar a fé e até eu conhecer o suficiente para me declarar Bahá'í. Então, originalmente, sou de Belo Horizonte, mas moro há 20 anos, esse ano faz 20 anos aqui em Indaiatuba, São Paulo. Nossa, quanto tempo, né? Como é que passa rápido. E como é que é o nome do papai e da mamãe? Ó, meu pai se chama José Maia e minha mãe é Vanira Barbosa Maia. Eles Fala um não pouquinho moram mais deles. em Belo Horizonte, agora eles moram no interior, mas minha irmã ainda mora em Belo Horizonte. Fala um pouquinho deles. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui, né? Com certeza. Assim, meus pais, durante muito tempo, a minha infância foi mudando, porque meu pai trabalhava numa empresa, numa mineradora, que tinha obras e tinha trabalho em várias partes do Brasil. Então, acho que essa infância de uma hora está em São Luís do Maranhão, outra hora está no Rio de Janeiro, outra hora está no interior de Minas, sabe, assim, ficar viajando muito me fez ser mais aberta também Isso a quando coisas isso ele viajava e a família toda ia junto. toda ia junto. A gente ficava uma média de 3, 4 anos em cada cidade e depois mudava. Então, a minha infância foi toda assim. Morei no Pará, em Carajás também. Então, assim, minha infância toda foi mudando de Você já cidade tá, e conhecendo o Brasil. você já estava era sendo treinada para ser pioneira. É, tipo isso. Aí, quando eu conheci a fé, para mim, toda novidade, tudo que era novo, eu tinha curiosidade, eu queria conhecer mais, eu queria saber mais. Então, eu estava bem aberta. Eu acho que eles me prepararam mesmo para a fé Bahá'í, porque eu já tinha essa coisa de não ter preconceito, né, de conhecer coisas novas e querer saber um pouco mais, entender um pouco mais. Então, eles conheceram a fé também, mas aí eles já ficaram um pouco, digamos assim, assustados de mudar algo que era a única coisa que era, digamos, constante na vida deles, né? Que era o catolicismo. Porque todo o resto mudava, e aí eles sempre procuravam, cada cidade que a gente ia morar, uma igreja como a igreja que eles iam frequentar. E eu frequentava também, né? Sim. Então, quando eu conheci a fé,
Eles ficaram preocupados no começo, participaram de algumas reuniões junto comigo. Aí viram que as pessoas eram gente boa, que não tinha nada demais, nada muito diferente, e aí permitiram que eu participasse. E aí, quando eu falei que eu queria também ser Bahá'í, eles entenderam, porque era como se eu tivesse encontrado a minha turma, né? E eles perceberam isso. Então, eu não tive nenhum problema familiar, né, quando conheci a fé, diferente de outras pessoas que tiveram mais dificuldade. Eu, particularmente, não tive dificuldade nesse sentido. Isso nos Eles, anos 80, Joseli? eu me declarei em 92, então, assim, Nos anos foi no 90. comecinho dos anos 90. É, muito bem. E o Saulo? Bom, então meu nome é Nós vamos voltar Saulo, na Joseli depois, né? Claro. Saulo Rodrigues do Nascimento, também conhecido como filho da Dona Filinha, e muita gente que assiste o canal conhece, né? Sou nascido em Vitória, meu pai se chama Elson. Nasci praticamente dentro da fé, porque quando meus pais conheceram a fé, eu tinha 2 para 3 anos, era muito novinho, né? Então, praticamente cresci dentro da fé. É, teve uma educação Bahá'í. Na educação Bahá'í, né, desde pequenininho, aulinhas Bahá'ís. Na época não existia grupo de pré-jovens, nem instituto, nem nada. E lá em Vitória a gente tinha aulinhas que já eram quase um ensino superior da fé com a Dona Tuba, né? Dona Tuba Maia, nossa querida Dona Tuba. Eu e meu irmão Sandro, a gente frequentou por muitos anos a casa da Dona Tuba e fizemos toda a nossa base, digamos assim, de conhecimento da fé através das aulinhas com a Dona Tuba, né? Que na verdade a aulinha é bem pejorativo porque ela dava pra gente, né? A gente já estudava Kitabicã com 9, 10 anos de idade, já direto ali, né? Todas as palavras ocultas e tudo mais, então era um nível mais avançado e puxado, né? Mas foi maravilhoso e realmente excelente para a base da nossa vida, né? Realmente só podemos agradecer a Dona Tuba, a querida Dona Tuba, por todo esse sacrifício, esforço que ela fez e realmente ajudou bastante a nossa família como um todo, né? E depois de formado, eu mudei para São Paulo, né? Vim primeiro para Mojimirim, né? Morei em Mojimirim um tempinho, né? A gente compartilhou a comunidade junto, né, Padinho? É. Por um tempo, morando ali no Soltanier. Depois fui para Campinas, depois casei com a Joseli, 20 anos atrás, e quando a gente casou, a gente já mudou para Indaiatuba. Aí Foi. Mas quando vocês viemos. casaram, vocês moraram aqui um pouquinho, não moraram? Não, Não, Não. eu é que morava em Mogi É, Guaçu, trabalhava em Mojimirim, né? você Quando a gente... teve um período que você trabalhou, você dirigiu o ICA, né? Não foi? Isso, foi. Eu lembro que eu dei Foi curso no pouco ICA. antes, foi pouco antes da gente se casar, foi 2 anos antes. Ah, tá. Então é isso. Porque eu E lembro que aí eu dei ele curso. estava em Campinas e eu em Mogi Guaçu. E É, a gente se encontrava nos finais de semana para ir ao cinema, essas coisas. E junto com a turma que também de Campinas, que morava lá, porque eram amigos já nossos de muitos anos, e aí a gente tinha o Dayan também, aí a gente saía juntos, foi uma época que a gente se encontrava, e aí a gente começou a namorar, e aí falou, olha, é, ele trabalhava em Campinas nessa época. Aí, quando a gente se casou, ele já estava trabalhando em Indaiatuba. E aí a ah, gente casou e veio para cá, direto. tudo bem. Nenhum dos dois, então, é de Indaiatuba. Nenhum dos dois. Como é que nem foi, do então, essa estado de São saída? Paulo. Oi? Nem do estado de São Paulo, né? Nem do Cada um estado de dos. São Paulo. Nós todos, nós três aqui, de fato, somos cidadãos do mundo, né? Então, mas aí como é que foi esse negócio? Pois Joseli e Saulo, vocês estavam lá, um lá em Belo Horizonte, outro em Vitória, levando a vidinha. Como é que foi esse negócio de sair? Quer dizer, Joseli já era meio nômade aí, né? Por causa do trabalho do papai, mas sair como pioneiro, que eu vou levar a fé para outros recantos aí. Como é que isso começou? Fala um pouquinho das comunidades de vocês quando vocês ingressaram na fé, porque eu tenho certeza que ali tem muita história estruturante, né? Aquelas histórias que consolidam a nossa crença
nos dá mais coragem para desafiar o mundo, né? Eu conheci a fé com o Mosdê, na época só o Mosdê Andrade, hoje o Mosdê Maza, né? E a gente estudava na mesma escola, e a gente, só que eu sou mais velha que ela, então eu era mais avançada na Na turma, série. na série, e aí a gente se encontrava no time de handball. A gente fazia handball juntas, e a gente não era assim muito boa, então a gente ficava muito no banco. E aí conversava muito, porque a gente não tinha muita força nos braços para fazer gol, né? Então a gente ficava mais na defesa e tal, e às vezes a gente ficava muito no banco e ficava conversando, e foi Qual assim que ela colégio que começou a você se estudou? Era no Isabela Hendricks, Ah, que eu hoje. era da seleção de handebol do estadual, da Sagrada Família. Isso. Uhum. Handebol é uma Aí delícia. a gente era só do time da escola mesmo, e aí a gente, né, se encontrava no dia dos treinos e conversava e ficava batendo papo lá no banco. E aí eu perguntava, Mogi, nome diferente, de onde veio, né? Aí tudo começou assim, minha mãe é persa, meu pai é brasileiro, e aí ela começou a falar da fé. Aí eu falei, nunca ouvi falar, você tem algum livro para me emprestar? Aí, tipo, na semana seguinte ela me levava um livro. Aí eu li assim, voraz. Aí na semana seguinte eu ia, gostei muito desse, você tem um outro sobre tal coisa e tal? Daí ela ia me emprestando, eu ia perguntando, tirando dúvidas, aí ela me chamava para participar das reuniões, ou na casa dela, ou da avó, né? Senhora Fati. E aí eu comecei assim, participando de firesides, né? Essas reuniões de amigos com temas que a gente discutia sobre a fé. E depois ela me chamou já para o encontro de jovens. Naquela época, a gente tinha os encontros regionais, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E cada vez o encontro era num dos estados, né, em cidades que o pessoal organizava. E foi assim que eu conheci o Saulo. Nessa época já, que logo do começo, antes de declarar Bahá'í, quando eu participava dos encontros, foi assim que eu conhecia. Sou Saulo Nascimento. Na época, no começo dos anos 90, o membro do corpo auxiliar para essa região de Minas, Rio e Espírito Santo era o Keivan Saberim, né, que morou em Juiz de Fora, né, trabalhou lá por muitos anos. E quando ele foi nomeado membro do corpo auxiliar, ele estava cheio de energia, né, sempre foi muito elétrico e tal. E falou, vamos fazer com grupos de jovens, né, não era convenções, como é que chama? Encontros de jovens e tal, na região, Conferências. conferências para animar a juventude e tal. E aí começou, né? O primeiro que teve foi em Vitória, 90, final do ou começo dos anos de 92. Foi janeiro de 92. E foi muito bom, todo mundo adorou. E aí o segundo foi em Belo Horizonte, no sítio O senhor do ali, seu Ali. Efterrari. O avô da Mosdê. E para esse a Mosdê convidou a Joseli e a Paola, a irmã, no Joseli, e elas foram e a gente se conheceu lá nessa época. Foi ano santo, né? Então nada melhor do que conhecer a sua parceira para a eternidade do que no ano santo, né? Foi É, lá que a gente muito se bom. conheceu. Porque muitos anos depois que a gente veio a casar, mas desde lá já surgiu uma faísquinha, né? Mesmo antes dela se declarar Bahá'í. Então, foi. Esses relatos seus realmente é muito interessante, porque mostra para esses amigos que estão nos vendo e nos ouvindo, né? Porque tem muita gente que relata que não vê, e só bota para ouvir e vai arrumar a casa, vai para o trabalho dirigindo e vai só ouvindo, né? Mas a maioria, naturalmente, ouve e vê, né? É muito interessante esse relato seus, por enquanto, esse comecinho aí do conhecimento de vocês da fé, porque é assim que nasce um pioneiro. A gente fala muito isso, essa questão de, por exemplo, quando Joseli conheceu Mojde no colégio, sem nenhuma pretensão, começaram a conversar,
falar da religião, falar das suas origens, no caso, Mojdeh, que a mãe é de uma nacionalidade, o pai de outra. Então, essas conversas, essas amizades vão gerando um relacionamento que elimina barreiras de preconceito. Porque muitas vezes a gente fica, quando conhece um amigo na escola, um colega no trabalho, a gente às vezes fica ansioso logo para querer ensinar a fé, sem que ele primeiro nos conheça. E conforme a gente sabe, o Guardião fala que a melhor maneira e o meio mais eficaz de ensinar a fé é através do exemplo. Então, quando os amigos nos veem, começam a perceber que nós somos gente boa, a gente só quer o bem do mundo, a gente só quer ajudar as pessoas, e a gente faz um esforço enorme para seguir aquele primeiro conselho que Bahá'u'lláh nos dá, de possuir um coração puro, né? Bondoso, radiante. Isso é que a gente quer. Aí as pessoas começam a nos conhecer, aí depois que a gente começa a falar da fé, um monte de barreiras e muros que poderiam ter sido criados se eles não nos conhecessem primeiro, já foram eliminados. É mais ou menos o que Joseli acabou de relatar com relação a Mosdê, né? Quando ela começou, ela já tinha de índole, né, de criação, essa ausência de preconceito, porque ela conhecia muitos povos, conhecia muitas culturas, mesmo sendo dentro do Brasil, o norte e o nordeste com o sudeste, os costumes são muito diferentes, né? Então ela já estava meio que preparada mesmo para ser Bahá'í, né? Então é muito interessante. Mas continua. Eu, de vez em quando, interrompo, assim, porque vocês estão contando as coisas, passa 200 histórias na cabeça, né? Mas você estava falando, Saulo, que Aí, da aí, sua essa experiência. época a gente viajava, conhecia, né, Barrais, e aí a gente já se integrava com vários estados e às vezes com pessoas, né, de longe que vinham também para esses encontros. Então era muito assim, né, na juventude isso era super animador porque os temas de estudo eram excelentes. É. A gente tinha uma forma de ver o mundo através do olhar de Bahá'u'lláh, da unidade, que não era, né, ninguém discutia isso ou tinha isso em qualquer outro lugar, né? As Porque na conversas eram igreja, muito significativas, né? sim, muito significativas, porque na igreja a gente é muito passivo, a gente escuta, né, mas a gente não fala, né, não troca, né? E eu tinha muita necessidade disso, uma ânsia dessa troca, é, essa espiritualidade, mas ao mesmo tempo uma integração, né? Eu sentia muita falta disso. Então, quando eu conheci essa turma toda, eu me encaixei, né? Era muito parecido com o que eu acreditava que a gente devia viver em sociedade, né? E não vivia isso em outros lugares. E eu conhecia bastante lugar e não tinha isso, né, nesses lugares. Então, para mim, eu me encaixei. Foi quando eu encontrei a minha turma. Eu falo isso, mas é verdade. E, Eu e me encaixei nesse totalmente. período, Joseli, que você já conheceu a festa, tornou Bahá'í e tal, o seu pai parou de viajar para mudar de Belo Horizonte? Teve uma época, quando a gente chegou no final do ensino médio, que eu já ia para a faculdade, a empresa até queria que ele fosse para outros estados, mas ele já tinha cansado. Porque depois de muitos anos, você cansa, né, de ficar longe da família, e ele sempre foi. Os pais dele já estavam idosos, e ele não queria ficar longe, né, nesse finalzinho de vida deles, ele queria estar perto, né? Então ele Uhum. saiu da empresa, porque eu já ia entrar na faculdade e aí eu ia ficar. Se ele fosse, eu não ia junto, né? Uhum. Então aí ele acabou não viajando. Foi por isso que eu fiquei esse período em Belo Horizonte, que foi justo o período que eu conheci a fé, que eu depois o Mojdeh me convidou para uma conferência de unidade no Sultaniê, que eu fui, aí eu conheci a comunidade nacional, digamos assim, né? E aí foi lá no Sultaniê mesmo que eu me declarei Bahá'í, Muito bem. nessa época. E o Saulo? Agora, voltando a esses encontros de jovens que a gente estava falando, É.
que aconteciam cada vez em uma cidade, né? E aconteceu em Vitória, Belo Horizonte, depois teve em Petrópolis. Petrópolis, e ficava mudando de cidade em cidade. E assim, e já era realmente um treinamento para a gente mudar de local, ver a realidade da comunidade lá, ajudar, né? Porque alguns a gente às vezes chegava antes para preparar, para ajudar, para organizar. E então tinha serviço envolvido, né? Tinha conhecer outras comunidades, pessoas diferentes e tal. Isso já despertava na gente interesse em realmente, um dia eu posso ir para uma outra comunidade e ajudar lá também, né? Então isso realmente foi muito importante, muito interessante essa atividade, né, que a gente fez. E pô, Bahá'í, quando a gente quando cresce dentro da fé, rodeado de pioneiros, escutando todas as histórias maravilhosas de pioneiros, você fica com aquele gostinho, mas será que se eu for também vai ser legal, vai ser bom para mim? Como é que será que é, né? E eu sempre fui muito, dentro da família, sempre fui muito para frente, né? Nunca me, me segurei nas amarras, né? Sempre queria sair. E logo que eu me formei, eu já queria sair de casa bem cedo, saí antes mesmo do que o Sandro, que é mais velho. E aí vim para aqui, né? Quando eu vim primeiro para São Paulo, vim fazer mestrado no Unicamp, fiquei uns meses em São Paulo, na verdade um mês em São Paulo. Depois eu fui para o Sotanier, fui para o ano de serviço no Canadá, na Escola Maxwell, voltei para o Sotanier e depois vim para Campinas, a gente casou. Conta um pouquinho desse episódio. Esse episódio eu tenho certeza que foi bastante interessante, esse ano de serviço que você Uhum, prestou. O que é ano de serviço? Porque tem muitos amigos que não são barrais e uhum, falam, que diacho é isso que esse pessoal fala, que é ano de serviço, eu me declarei. O que é declarar, né? Quer dizer, muitos outros episódios, quando alguém fala isso, a gente sempre lembra que declarar é quando a pessoa aceita os ensinamentos de Bahá'u'lláh e se torna Bahá'í, né? Não tem batismo, não tem mudança de nome, não tem uhum. nada, né? É só mesmo uma aceitação de coração daquela pessoa que reconheceu que os ensinamentos de Bahá'u'lláh são bons para ela e para educar os filhos dela, se tiver filhos, e sim, enfim, para seguir a vida. Agora, ano de serviço, como nós não temos clero, né? Não tem padre, não tem pastor, não tem um líder, assim, a liderança na fé Bahá'í são as instituições, né? Então, fala um pouquinho desse ano de serviço aí. Uhum. Então, é comum os jovens, né, na fé, durante a juventude, dedicarem, né, doarem um ano de sua vida para o serviço à fé, dedicação exclusiva para o serviço à fé, né? E a gente vê não como longe disso, né, de ser perdi um ano da escola, perdi um ano da faculdade, muito longe disso, né? Tanto o serviço que a gente presta, né, que vai engrandecer nosso espírito, vai nos preparar para a vida adulta, né, pelos desafios da vida adulta, mas também uma preparação de bagagem de cultura, de um monte de coisa que a gente consegue aprender durante esse ano de serviço, que a gente leva para o resto da vida, né, para o trabalho, para o resto dos nossos anos de educação formal, né? E eu sempre tive o desejo, obviamente, de dar o meu ano de serviço, né? De doar esse ano de serviço. E a oportunidade apareceu quando eu estava já no mestrado, já tinha vindo para cá, né? Já tinha tentado uma vez antes, não tinha dado certo. Quando eu estava no comecinho do mestrado, aí a Maxwell, que é uma escola que hoje não existe mais, né? Ela já encerrou as atividades, mas era uma escola fabulosa que tinha em British Columbia, né, no Canadá, que aceitava pessoas de outros países para trabalharem lá com um serviço à fé, porque a escola tem todo esse propósito, né, de educar as crianças e os adolescentes é, dentro de uma cultura, né, digamos assim, da fé. E os alunos que estudavam lá, a maioria nem era Bahá'í, né? Tinham muitos Bahá'ís, filhos de Bahá'ís, mas muitos eram pessoas que tinham alguma simpatia com a fé. Então, era uma oportunidade grande para todos esses jovens conhecerem a fé e muitos se declaravam lá dentro da escola, né? Então, foi uma experiência fabulosa. Quando eu saí, meu orientador daqui da Unicamp falou assim, não, mas você vai lá.
vai largar o mestrado para ir para lá? Você não vai voltar mais, você já vai. Meu Deus, eu falo, não, vou lá servir a fé, expliquei para ele o que que era, mas vou voltar e você me aceita de volta. Ele falou, não, se você voltar, você. E aí fiz, né, 21 anos, voltei, concluí meu mestrado, deu tudo certo. Então, nenhuma porta se fechou, muito pelo contrário, as portas só se abriram depois que eu voltei do ano de serviço, foi realmente maravilhoso. Isso já me preparou ainda mais para morar fora, para ir para outro local, conhecer uma cultura diferente, para ensinar a fé. E aí o desejo de realmente de pioneirismo e servir a fé só foi aumentando. E aí logo depois que a gente casou em 2004, em 2005 eu fui chamado para trabalhar um ano na Alemanha. Alemanha. Outro país, outra cultura, frio também, uma cultura bem diferente. E a gente falou, vamos aproveitar. A gente acabou de casar, não tinha filhos ainda, é agora que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? E foi também uma experiência maravilhosa. Logo que a gente chegou, a gente conseguiu encontrar a comunidade Bahá'í lá da localidade e participamos de todas as atividades, mesmo Não não entendendo. entendendo nada. Os Bahá'í já fizeram um esforço grande de falar algumas coisas em inglês, aqueles que falavam inglês ficavam traduzindo para a gente e tal. Mas foi muito bom. Também teve uma experiência, tanto pessoal quanto da fé também. A gente pôde visitar, né, o templo na Alemanha e comentar, ensinar para aqueles amigos nossos que eram brasileiros que também estavam lá pela empresa, Qual, trabalhando qual o lá, curso que você levar para fez, as reuniões. Saulo? Qual o Como? curso que você fez e depois fez Faculdade? mestrado? Hã? Faculdade, né? Eu fiz engenharia de computação e depois fiz mestrado também em engenharia elétrica e Na computação, mesma área. na mesma área. E trabalhando pela minha área de telecom, né, na época, lá pela Alemanha. E aí a gente tinha um casal, aliás, isso é engraçado, né? Que eu conheci a esposa, a moça, no Canadá, nesse ano de serviço no Canadá. Quando a gente estava na Alemanha, ela estava morando na Holanda, bem pertinho, porque a gente morava na tríplice divisa, Holanda, Bélgica e Alemanha, e ela estava também ali bem pertinho, só que do lado holandês. E numa dessas reuniões na Alemanha, ela apareceu e falou assim: Olha que legal, a gente tem mais uns firesides lá em casa, toda sexta-feira, acho que era, né? Toda sexta-feira, uma vez Não, por uma vez por mês. mês. E leva seus contatos, amigos e tal. E a gente falava para os amigos Ela do também era trabalho. Bahá'í. Também era Sim. Bahá'í, o marido também. E aí esses contatos que a gente fazia lá com os amigos do trabalho, a gente levava para casa deles, né? Para esse fireside. E lá todo mundo falava inglês, então era bem mais fácil. Na Alemanha é um pouquinho mais complicado. Essa tríplice fronteira que você falou, ela morava onde? Na Alemanha ou Não, na Não, na Holanda. Holanda. Ela na também era Holanda? pertinho, na divisa, só que do lado holandês. Certo. Eram cidades muito próximas, 15 minutos de Era ônibus, você bem chegava, né? pertinho. É. E também foi uma experiência muito gostosa, né? E depois que a gente voltou, na verdade, voltando um pouquinho, né? Falando dessa experiência de pioneiro, se quando a gente casou, eu tinha oportunidade de continuar morando em Campinas, porque eu já estava morando em Campinas, uma cidade bem maior, bem mais estruturada, ou vir para Indaiatuba, onde eu já estava trabalhando, porque tinha ônibus da empresa indo e voltando, e muita gente continuou morando em Campinas, da empresa, né? Poucas pessoas vieram para Indaiatuba, porque até então era uma cidade pequena, que a gente conhecia, né? Hoje em dia já é uma cidade super famosa, até no Brasil inteiro, né? Mas a gente falou assim, não, Campinas já tem uma comunidade bem estruturada, já tem assembleia e tudo mais. Mais antiga. Vamos para Indaiatuba, lá só tem uma família, só tinha, né? Que era a família do Paulo Rueda, e não tinha atividades barrais ainda acontecendo em Indaiatuba. A gente falou, não, vamos como pioneiros, a gente vai para lá, mora lá, e se Deus quiser, Barral ajudando, a gente começa uma comunidade. E essa era a intenção. E a gente começou logo assim, maior animação, né, cara? Novos, tal, só tinha gente e tal. E aí convidava Deus e o mundo para as reuniões lá em casa, né? E fizemos muita amizade, muitas pessoas do meu trabalho iam para as reuniões. E aí quando a gente foi para a Alemanha, a gente sentiu uma quebra depois que a gente voltou, né? Porque as pessoas estavam numa animação muito grande, né? Vim, tá participando das reuniões e tal. E quando a gente teve que encerrar, né, parar isso por um ano. Quando a gente voltou, a gente achou que ia estar todo mundo animado e a gente viu que deu uma Esfriada. esfriada, né? Então foi um aprendizado para a gente também, né? Quando a gente pega um ritmo com alguém, a gente tem que, né, manter dentro do possível, né, continuar as atividades, tal, porque vão ter frutos, né? Porque se a gente interrompe por algum momento, por qualquer que seja o motivo,
depois é um pouquinho mais complicado, né, para incendiar de novo as pessoas que estavam lá animadas, né, para participar. E então a gente teve um pouco mais de dificuldade quando a gente voltou da Alemanha para voltar às atividades, voltar ao ritmo Vocês E a ficaram gente um teve ano que lá, criar outro Saulo? grupo. Oi? Vocês ficaram um ano. só, Ficamos um ano, né? um ano. Podia ter ficado mais, né? A gente foi convidado a morar para sempre lá como local. Mas a Eu gente disse, não, a gente gosta mais de Indaiatuba mesmo. Vamos voltar. Não quero morar na Alemanha, A não. cidade que vocês moravam era atividade Bahá'í ou não tinha? E tinha, tinha tinha. assembleia, Tinha tinha assembleia, sede, barragem. sede, Qual todas cidade as que era? celebrações. Arren. Perto de alguma coisa que a gente conhece, não? É Frankfurt. É É, próximo a Não Frankfurt. tanto. Não tão próximo, mas assim, a cidade o mais mais próximo. conhecida, mais próxima era Frankfurt. Mas são É, experiências maravilhosas, né? Só faz a gente amadurecer, porque a nossa concepção é de que o mundo é um só país e a humanidade são seus cidadãos, né? Então, realmente, são experiências que engrandecem muito a gente, enriquece as nossas experiências de convívio, né? E aí, quando vocês voltaram, como é que foi? Aí a gente voltou Voltou para Indaiatuba. para Indaiatuba. Uhum. E aí eu engravidei do meu primeiro filho, né, o Ciro. E aí, quando ele estava pequenininho, botando para quebrar no apartamento, aí a gente falou: olha, vamos ter que mudar para uma casa, porque menino tem muita energia e o apartamento não é. E o grupo que a gente tinha não estava indo tanto lá em casa mais. E aí a gente falou: então vamos para uma casa maior e tal, com mais espaço, e aí a gente volta a fazer reuniões com mais espaço, podendo convidar mais pessoas e tal. E aí, nessa casa que a gente morou logo depois do apartamento, a gente teve que criar um novo grupo. Aí, os vizinhos, aí a gente passou a convidar todos os vizinhos, porque lá no apartamento os vizinhos não iam muito lá em casa. E aí, já nesse outro bairro, né, na casa que a gente morava, a gente convidou e alguns vizinhos iam regularmente nas nossas reuniões devocionais e nos parecides que a gente fazia. E aí a gente criou um novo grupo, né? Porque o outro grupo já não estava tão animado, a gente criou um novo grupo e a gente tem, assim, muitas histórias legais, porque desses vizinhos a gente conseguiu abrir círculos de estudo, aula Bahá'í para crianças, grupos de pré-jovens, né, filhos dos vizinhos com nossos filhos, aquela coisa. Então, aí a gente conseguiu realmente começar as atividades, e aí Indaiatuba, né, já passou a ter todas as atividades, só não tinham todos os 19 dias e dias sagrados ainda, porque a gente ainda não tinha assembleia na época. Então a gente comemorava um ou outro e outras a gente comemorava com cidades vizinhas que já tinha assembleia, já tinha estrutura, sede. Aí nessa época a gente ainda fazia as duas coisas. Aí depois, Quando você fala nessa época, você está falando de 20 anos atrás? uns 15 anos atrás, 15 até anos 15 anos atrás. atrás, a gente estava nesse esquema. Ia para ou Campinas, ou Valinhos, ou outras cidades para participar de dias sagrados, né? E fazia círculos de estudo, aula barra para criança, grupo de pré-jovens aqui. Mas não tinha ainda as comemorações da barrais, né, fixas aqui naquela época. E aí, depois que outras famílias foram mudando para cá, e aumentando o número de barrais, aí já fazia sentido a gente ter a nossa própria festa Nautis, os nossos dias sagrados. E Quando aí a vocês gente foram para aí, começou a nem fazer assembleia também. local tinha, né? Não, Hoje tem uma assembleia local. O hoje já tem 5 anos que tem Assembleia Local. que é uma assembleia local mesmo, gente? São um grupo de 9 barrais, maiores de 21 anos, eleitos pelos próprios barrais, sem propaganda, e que a gente vota em quem a gente acredita que possa servir a comunidade, Isso. né? Porque Com na Fé Bahá'í não tem padre, não serviço. tem pastor, né? Não. Isso é para os amigos que estão assim nos vendo pela primeira vez, para não tomar susto, né?
Ah, pô, mas que deve ser uma bagunça, não tem padre, não tem pastor, como é que, né? Que bagunça deve ser, né? Não, não tem bagunça. Tem instituições que orientam e administram a comunidade, como é o caso dessa Assembleia Espiritual Local que você mencionou, né? Mas e aí? Aí vocês chegaram, se estabeleceram, a comunidade foi crescendo. Quem mais mudou para Indaiatuba? Depois de É, vocês? voltando um pouquinho, quando a gente mudou para essa casa nova, então a gente, no apartamento, a gente tinha os contatos que era da empresa onde eu trabalhava. Só que quando a gente mudou, logo depois que a gente mudou para essa casa nova, e na verdade a gente construiu essa casa bem pertinho da empresa onde eu trabalhava. Eu falei, eu vou a pé, né? Eu construí aqui e vou a pé. Quando eu mudei para lá, eu já não estava mais lá, já tinha mudado para outro emprego, já estava em São Paulo. E aí eu comecei, as crianças, assim, o Ciro era pequenininho, né? E a Cecília nem tinha nascido ainda. Não, ela Vocês têm Nossa, outra 7 coisa. crianças, né? está. Duas. Como é que é o nome deles, meu Deus do céu? Ciro Bernard e a Cecília Loren. Isso, um casal lindo um casalzinho de pombos, né? Um macho e uma fêmea, né? É. E aí eu mudei, na verdade, de emprego, fui para São Paulo quando a Cecília nasceu, né? Ela Foi. nasceu e já estava começando no outro trabalho. E era pequenininha e eu pegando fretado todo dia para São Paulo. Aí voltava, passava boa parte do dia lá. E aí tive que mudar o foco para outro grupo, né? Já não tinha mais contato com o pessoal da outra empresa, e meu contato passou a ser o pessoal do fretado, né? É, aí o pessoal do ônibus é que ia lá em Ah, casa. o pessoal do fretado é que passou a participar das reuniões lá em casa também. E foi bem interessante essa mudança. Foram 6 anos e meio que eu fiquei em São Paulo, indo e voltando. Foi bem puxado, mas assim, um período bem gostoso de aprendizados também e muitas oportunidades de falar da fé. É interessante, né? Os desafios que a fé coloca para gente, né? Que de repente você está no seu ambiente, no seu mundinho, está bem tranquilo, e de repente as coisas mudam, você tem que se adaptar, né? Porque o ensino da fé não pode parar, né? A gente tem que continuar falando de lá. E aí, como ensinar dentro do fretado? Todo mundo com sono, lá dormia de manhã cedo. E aí eu sabia que de manhã não funcionava bem. Na volta, a pessoa estava animada e tal, batendo papo, era 6 horas da tarde e tal. Então ali era a oportunidade de falar da fé, de convidar ela para casa, de dar livros, né, emprestar livros. Então foi uma experiência bem enriquecedora também, né? Foi um desafio que eu achei bastante interessante de ter vivenciado isso daí. Essas são oportunidades, né, de trabalho, como você está colocando, que a gente realmente não pode perder, né? São oportunidades que às vezes a gente nem espera que exista ou que passe a acontecer e a gente não pode perder. Mas Joseli ia falar alguma coisa, né? Não, é que nessa época, né, eu tinha mais contato com os vizinhos e com as escolas, porque eu servia já antes da gente casar na Associação Monte Carmelo em Porto Feliz. E aí em Indaiatuba eu estava mais próxima, né, de Porto Feliz e continuei servindo. Ainda sirvo menos do que antes por várias circunstâncias que a gente acaba se envolvendo em muitas atividades, tem que É. diminuir um pouco de um para aumentar para outro, né? E era um momento em que a gente se encontrava com esses amigos, esses vizinhos, e chamava para reunião devocional em casa. E a partir dessas reuniões, ou Firesides, que são reuniões de amigos que a gente discute temas da fé, a gente foi aumentando o círculo de amigos que estavam começando a conhecer a fé. E alguns gostavam muito e tinham muitas perguntas e queriam saber mais e queriam participar mais. E aí a gente ia consolidando essa amizade, né, igual você falou, e a partir daí aumentava as atividades também, com esses contatos que estavam conhecendo a fé. É. A vida, a Agora, vida, a vida de um casal de pioneiros dedicados como vocês é muito dinâmica, né? A gente tem que ser só resiliente e ir se adaptando às alterações do caminhar, né? A gente caminha numa direção, planeja uma coisa. Outro dia, num desses episódios, um casal que foi convidado também por esse Uma Graça de podcast, ele
ela contou uma história muito interessante, que ela falou, se a gente quer contar uma piada para Deus, é só falar para ele dos nossos planos. É, Ele morre de rir, porque realmente nossos planos às vezes estão em direções tão opostas, né, ao plano de Deus para a gente, que ele só dá risada quando a gente conta. Então é isso. A gente tem que ir se adaptando e aproveitando as oportunidades, né? E como nós dissemos, a melhor maneira de ensinar é através do exemplo, né? Porque o exemplo não tem palavras, o exemplo só tem atitudes e ações, né? E as pessoas, a gente pensa, quando a gente fala que na fé Bahá'í não tem padre, não tem pastor, eu lembro tantos amigos que a primeira sensação e reação que eles têm é: nossa, como diz lá em Minas, nu, isso deve ser uma bagunça. Não tem padre, não tem pastor, que bagunça aí deve ser. Mas não é, né? As instituições barrais são muito bem planejadas e executadas por nós, né? Então não perder as oportunidades, né? Mas vocês estavam falando. De vez em quando eu interrompo assim, porque Você tinha perguntado de quem mais veio aqui para Indaiatuba, né? E aí, lembrando do que foi acontecendo, a gente não tinha ainda essa instituição, né, da Assembleia, eram poucos membros, né? Não tinha os 9 membros para eleger uma Assembleia na época, mas a gente não parava, né? E a gente, obviamente, tinha o apoio das outras instituições, né? Conselho Regional Bahá'í, né? do corpo auxiliar. Membros do corpo auxiliar, pessoas que sempre estavam ajudando, né, e olhando pela comunidade. Então, as comunidades barrais onde não tem essa bênção de ter uma assembleia, né, tem o apoio de outras instituições regionais ou nacionais que apoiam aquelas comunidades, né, elas nunca ficam sozinhas, né. E a gente sempre teve o apoio aqui do membro do corpo auxiliar, o CEA, na época, tinha um comitê de ensino de área, né, para toda essa região que pegava Valinhos, Vinhedo, Campinas, né, tudo, e essa atividade escorrida. Então, por exemplo, em 2017 teve o bicentenário do nascimento de Bahá'u'lláh. Todas as comunidades do mundo inteiro foram incentivadas a fazerem celebrações condignas com a ocasião. E a gente não tinha uma assembleia, mas nem por isso a gente pensou, não vamos fazer nada, vamos participar de Campinas. Não, a gente falou assim, não, a gente vai fazer em Indaiatuba. E mesmo com contatos, né, que ajudavam, né, participava das reuniões, a gente montou um grupinho, falou, a gente vai se reunir, vamos fazer uma celebração, trocamos ideias e tal, consultamos o que a gente vai fazer. E a gente preparou uma baita de uma celebração, foi realmente muito bonita no auditório da Câmara Municipal aqui de Indaiatuba. A gente conseguiu conseguiu convidar um coral da cidade, muitos membros para participar. A gente fez Mais de 100 membros. fez um concurso era desenho? Era desenho. Desenho. Com crianças de uma instituição que a Jo estava ajudando na época lá, dando aulinha para eles. A gente Eu fez. fazia aula para criança numa instituição, o Bolha de Sabão aqui. E a gente fez esse concurso para eles e falou que a premiação dos melhores desenhos ia acontecer durante a celebração do bicentenário do É que a nascimento gente da tinha que encher, eram 280, né? O auditório? Eu acho que mais. 300 e poucos É lugares. grande lá. Era grande e a gente tinha quatro barracas praticamente aqui e crianças. Como é que a gente vai encher? Como é que a gente vai encher? Chama o coral. Quantas pessoas? Mais de 100, beleza. Já- Chama lá o pessoal da ONG, porque daí enche mais Os um pouco. pais, né? Os pais que iam ver, Porque a né, gente não as falou crianças. quem ganhou antes. Tinha que ir lá para Mas o que descobrir. ia apresentar? O que seria apresentado? Isso, o coral cantando, a gente falou, como lá tem projetor, tem tela, tem tudo, aí a gente tinha vídeos, né? Aqui tinha saído aquele vídeo sobre a vida de Bahá'u'lláh, e a gente selecionou alguns trechos, colocou, chamamos alguns amigos barrais para fazer orações, né, de outras cidades. A gente montou uma programação, mas que tivesse o maior número de pessoas para fazer uma proclamação, porque a gente, né, era uma comunidade muito pequena e não tinha muitos barrais, então a gente tinha que fazer uma proclamação maior, assim. E os amigos que participavam das nossos parecidos, reuniões devocionais, ajudaram a organizar e a fazer o evento. Só a gente não ia dar conta. E o convite
pessoal de Americana fez, e aí sobrou um pouco, aí fez para nós também, e aí a gente pegou esse convite e entregou em mãos para todos os secretários, prefeito, Vereadores, vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito. vice-prefeito, a gente foi todas as secretarias com o convite baixo, o folheto Bahá'í, entregamos para todos. Mandaram E mandaram representantes, representante o vereador para. foi. Aqui tem um episódio interessante. A gente também fez coisa semelhante como quase todas as comunidades no Brasil e no mundo, né? Mas aí nós também entregamos o convite mão em mão para todas as autoridades e tal. E teve vereador que não pôde participar. Muitos foram, mandaram representantes, e alguns não foram e nem puderam mandar representante. Então, teve um que escreveu uma carta para a Assembleia Local muito bonita, pedindo as desculpas de não ter participado, não ter tido oportunidade nem de mandar um representante, como outros colegas fizeram e tal, mas naquele dia eu lembrei, fiz uma oração para os gêmeos no dia dos seus aniversários, e tal. Porque era aniversário gêmeo, quer dizer, eram dois ali, né? Né? Essa carta a gente quase que emoldurou ela aqui. Mas então é isso. Aí então aí foi bom, então foi lindo, né? Foi muito bonito. Inesquecível, Deu uma realmente. energizada na comunidade, né? Sem E eu acho que dúvida. foi a partir daí porque a gente divulgou esse evento, fotos e tudo mais, e o conselho divulgou para todo mundo: olha, em Datuba, nem tem assembleia, tem os gatos pingados lá, e olha o evento que eles conseguiram fazer. E isso eu acho que atraiu a atenção de outros barrais que estavam em outras comunidades. Nossa, Datuba, tão interessante esse lugar, então tem atividade pensando lá. Quem sabe a gente vai para lá também, né? E nessa época, a Jussânia já estava aqui, né? Não, foi Não, a Jussânia depois. veio depois. É a Jussânia, a querida Jussânia lá do norte, O pessoal que se veio. surpreendeu com o sucesso? Sim, porque a Ué, gente não tinha nem assembleia e conseguiu fazer um evento que Pois é, que envolveu tanta maravilha. gente, né? mais do que outras comunidades que já tinham todas Pois é. uma Eu acho estrutura, que né? nessa hora, sabe, o pessoal esquece do que Bahá'u'lláh fala, que uma alma, uma, pode iluminar um continente inteiro. Vocês eram aí 3 ou 4, imagina, iluminar o mundo inteiro. Realmente é uma maravilha, né? Mas e aí? Aí veio a Jussânia como pioneira de curto período, né? Ela ficou um ano e pouco, né? E desenvolveu algumas atividades. Logo depois da Jussânia, eu acho que veio, foi fazer É a família a Berlusi. família Berluzi, fazer Jahangir, Eles já a estão Dona aí até hoje, Fatima, né? Sim. então aqui é. A Jussânia veio, ficou um período, já foi, agora está morando nos Estados Unidos, né? Mas a família Berluzi veio, se estabeleceu aqui logo depois. 2019 foi isso, né? Quando a Faizer chegou, o Jahangir, a Fatemeh, a gente conseguiu eleger a Assembleia. 2019 foi a nossa primeira eleição de Assembleia. E aí, realmente, uma outra energia, né, para a cidade ter uma instituição como uma Assembleia eleita. Vocês E assistiram o episódio da Faizê? eu Tem não que cheguei a assistir, ver. tem que assistir o episódio dela. Ela falou de vocês, falou de Indaiatuba. Tem que assistir, tem que assistir. Mas Tá bom. então a celebração foi maravilhosa, elegeram a Assembleia Local em 2019. E aí, logo depois, né, em 2019, veio a celebração do bicentenário do nascimento do BAB, né? E já tinha a Assembleia eleita, e aí a gente pôde organizar também um evento maravilhoso, foi realmente muito, muito bonito, bastante participação, e num local super lindo. A gente deu sorte, assim, foi num local, uma casa de eventos, né, que na verdade era da propriedade de uma Bahá'í da comunidade. E no dia anterior, teve um encontro anual dos médicos de Indatuba. Todo ano, os médicos se reúnem, né? Eles têm uma associação que faz uma grande festa em algum local aqui de Indatuba. E, por coincidência, foi no dia anterior à celebração do aniversário do bar. É, porque a gente não tinha, assim, fundos para fazer nada muito grande e tal. E a Associação de Médicos gastou muito com flores. Uma Tinham fortuna. uma fortuna, assim, sabe aqueles casamentos chiques, lotados daqueles arranjos enormes de flores, a entrada com aquele Portal. portal. Aí, nossa, Prepararam para a faixa vocês.
Exato, porque coube a faixa certinho, Bicentenário do Babi, no meio do portal, cheio de flores. E quando todo mundo viu as fotos, falou, nossa, vocês Esse gastaram pessoal é tudo em rico, né? flores, né? Não, foi tudo de graça, porque eles deixaram lá e aí a gente usou no dia seguinte os mesmos arranjos. É incrível, essas histórias são maravilhosas, né? Foi muito Foi bom. muito bom, e muito bonito, É, ficou e todo muito mundo que bonito. participou falou, nossa, mas esses barrais, não, como eles capricham nos eventos, olha que lindo isso. Uma mesa assim maravilhosa, com comida, mas lotada de flores e arranjos assim, parecia uma coisa assim de casamento de gente rica mesmo. Falei assim, não, isso tudo Barral lá que providenciou para nossa celebração, a gente não gastou um centavo. Foi. Incrível, incrível. Realmente são coisas, de fato, inacreditáveis. Por isso que eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo de poder registrar em áudio e vídeo essas histórias, né, de pessoas tão simples como nós, né? Nós, nesse momento, somos meros veículos nas mãos de Deus, né? Então, realmente é um privilégio. Eu falo, hoje mesmo eu falei com um amigo, um casal de amigos, que quando a gente termina de realizar alguma atividade, como essa que nós estamos aqui gravando um pouquinho, né, da vida de vocês, dos serviços que vocês prestam, a gente tem que terminar e fazer uma oração de gratidão, porque nós somos muito privilegiados de ter, de Bahá'u'lláh conceder a graça. Por isso que o programa chama Uma Graça de Podcast, porque é uma graça, porque realmente é uma bênção de Deus, e é uma graça porque tem muita coisa engraçada, né, no caminho da gente, né? A gente tem muitos desafios, mas também tem muita coisa maravilhosa e engraçada, né, nessa vida. Então, a gente ser veículo, né? Vocês, veículo, poder levar a mensagem de Bahá'u'lláh. E imagina daqui a 100 anos, como é que deve estar em Indaiatuba, né? E como é que era em Indaiatuba 100 anos atrás? Ah, tinha um casal lá, o Saulo, a Joseli, eles tinham 2 filhos. Sabe, é uma coisa assim inacreditável. Como é que Solderico que falava, né? Como é que o senhor está, Solderico? Ah, vou levando essa casquinha aqui. Ele se chamava de uma casquinha. E realmente, né, é um privilégio muito grande. Mas continuo contando histórias, gente, porque olha, até agora está maravilhoso. E aí? Aí Depois logo de ter, depois, depois de ter dado as flores dos médicos, e aí? a celebração foi maravilhosa e muitos outros contatos participaram. E aí depois, em Indaiatuba, o próximo a família que veio foi o Brian e E a a Tainá. Tainá. Brian Malkin. Eles casaram, o Brian já estava trabalhando na Azul, né? A sede da Azul é aqui em Viracopos, e ele mudou para Indaiatuba, que fica bem mais próximo, né? E a Tainá, na época não era Barra ainda, mas foi só mudar aqui para Indaiatuba. Indaiatuba, sentia que o clima de Indaiatuba, participar das reuniões, aí já se declarou e mais um membro para nossa comunidade. Foi realmente muito bom. Eles moram aqui ainda até hoje, né? E espero que não mudem, viu, Tainá e Brian, se estiverem ouvindo, né? E foi muito gostoso. Um É, ano ou dois depois. um ano, dois depois, eles sempre, o Brian e a Tainá sempre foram muito amigos do Shervin e Nilufar. da Nilufar. É um casal de amigos jovens que moravam em São Paulo, e eles ficavam fazendo propaganda de Datuba. Olha, Datuba lá, maravilhoso, vocês têm que conhecer e tal. Eles vinham, de vez em quando vinham, e se apaixonavam pela cidade. A cidade realmente é uma belezura, né? Uma cidade muito Quantos gostosa, muito. habitantes tem Indaiatuba hoje? Agora, aumento. Quando a gente veio era 100 mil habitantes, mas agora já está com o quê? 250 Por volta de 250. 250? mil Puxa habitantes. vida. Oh, bom, 20 anos, né? Mas É. só na Mas é pandemia. que na pandemia vieram 40 mil de São Paulo. Ah, tá vendo? A Uma pandemia teve coisa boa entrada em também, né? Piranha. Foi uma entrada em tropas aqui de uma vez do povo de São Paulo. Que coisa, né? E nessa vieram junto o Chevy e a Nilufar vieram também para morar aqui. Nossa, então E realmente a comunidade de Indaiatuba hoje é poderosa, hein? a gente, pois, as bênçãos foram só atraindo mais pessoas, né? Eles foram É, sentindo as depois, fragrâncias que emanavam de Indaiatuba, e falaram, a gente quer ir para lá também. depois a família Porto Ramos também.
Chegou. Um dia desse vocês pedem Tainá para contar como é que foi que ela foi parar aí, nos braços do Brian. Ah, sim. É uma história divertida também. E assim a gente começou a aumentar o número de pessoas, e aí as atividades também tinham que diversificar. E aí a gente começou a entender a questão de vizinhança, né? Porque até então a gente fazia reuniões com pessoas ligadas mais ao trabalho, né? E aí veio o conceito mais forte de vizinhança, e começamos a tentar abrir vizinhanças, né? E as primeiras vizinhanças assim foram com Renan, no bairro que ele morava, depois Tainá, Brian e Nilu e Shervin, na vizinhança de onde eles moram. A gente ficou em trânsito, porque daí aquela primeira casa a gente saiu, foi para uma outra por temporária para construir essa que a gente está morando agora. E aí a gente foi mudando de bairro, assim, tentando alguma coisa nesses bairros. Então, agora que a gente mudou de vez para Fincou cá, a gente raízes. voltar a conhecer a essa vizinhança que é nova, né? Fazer contato com os vizinhos de novo, tal, recomeçar todo esse processo aqui. Tem Mas a muita, gente ainda tem tem contato muita. com alguns que eram de O outro bairro período, que, que ainda participam. Aham. O bairro que vocês moram hoje, agora, com a casa que vocês construíram, é um bairro assim que está em crescimento ou já é um bairro que já é antigo? Ele Tem cresceu muito. lotes. Quando a gente mudou, ele não tinha quase casa nenhuma para cá. Aí agora, cresceu muito. E, inclusive, estão em construção, mais casas, Tem mais coisas. Então, vizinhos assim, novos? Tem vizinhos novos? tem vizinhos novos e vizinhos mais antigos, né? Que já Mas estão aqui há vocês muitos anos. conhecem todos. Em todos ainda não, porque a gente Não. mudou A gente acabou de mudar. tem um mês. Sabe uma coisa? Ah, que beleza! Sabe o que a gente fez aqui? Nós mudamos para cá há uns 27 anos atrás. Também compramos uma casa, só que nós não construímos. Eu tenho alergia a pedreiro, a eletricista, a esse pessoal. Quase infarta a gente mesmo. Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Eu não gosto nem de pensar. A Verônica fala em pintar a casa, eu já começo a me empolar todo, sabe? Mas, enfim, nós compramos a casa já pronta, já fizemos algumas reforminhas, mas uma casa simples e tal. Só que no bairro que a gente mora é um bairro muito central, aqui em Mojimirim. Tinha lotes vagos assim na vizinhança e muita gente. Hoje não, hoje talvez tenha umas duas casas na vizinhança toda que não é de proprietários. São duas casas que são de aluguel e tal. O resto, todo mundo é dono da casa, então ninguém muda, né? E o que a gente fez? Todo mundo que mudava, a gente levava flores. Comprava um jarrinho de flores aí e levava. Mas não levava folheto Bahá'í nem nada. Só nos apresentava como professores que somos e pronto, e moramos aqui na casa do número 181 e nos apresentavam. Nossa, pessoal, a última vizinha aqui do lado ficou super. Meu Deus, nunca vi uma coisa dessa, vizinho trazer flores. Falei, pô, agora você não pode mais falar que nunca viu uma coisa dessa, que agora você já viu. Isso criava um laço de amizade muito poderoso. E aí, depois, com o tempo, um colocando lixo, o outro coloca o lixo na mesma hora. Oi, como é que vai? Já cumprimenta pelo nome. E aí, todo mundo aqui sabe da fé Bahá'í. A gente tem orações devocionais presencial e tem virtual. A virtual aparece mais gente do que a presencial. A presencial vem todo mundo, não de uma vez só, graças a Deus, porque a sala é pequena, mas veio aos poucos. Mas veio assim, eu falo com o Verão, que o pessoal veio só para conhecer o interior da casa, fazer um reconhecimento, curiosidade. E depois, alguns vieram mais de uma vez, mas a maioria só veio uma vez. E são católicos, tem evangélicos. Os maiores amigos são os evangélicos. Que tem um daqui que mora aqui na frente. Família maravilhosa. Todo mundo é gente muito boa, gente é médico, é professor, é advogado, é classe média, né? E que não quer que o mundo seja mudado, porque o mundo deles está ótimo. Eles querem que mude o mundo dos outros, né?
Então tem muita resistência a esse sentimento de mudança. Mas o fato é que a gente tem amizade com todos, cumprimentamos todos, sabemos o nome de todos, e tem esses grupos agora de vizinhança, né? Que tem os vizinhos, aí quando alguém precisa de uma coisa, põe no grupo, você conhece alguma faxineira, e assim vai, né? Aqui também tem os grupos também. Então, esses grupos são muito. A gente não perde uma oportunidade. Alguém tem uma. Quando morre, então, quando morre é uma beleza, porque aí a gente tem oportunidade, porque morreu. Olha, morte é uma coisa muito maravilhosa. Não só a gente passa desse mundo para um mundo melhor, mas como a gente cria oportunidade para aqueles que ficam, né? Essa reunião devocional virtual que a gente tem toda segunda-feira, já morreu aqui nos últimos 2 anos umas 5 pessoas na vizinhança. E a gente, como a gente sabe, alguns a gente não sabe o nome, que mora um pouquinho mais distante, mas a gente convida a família para. Nós temos reunião devocional, eles sabem que tem, porque eles recebem convite toda semana. Então a gente fala: olha, a próxima reunião virtual nós vamos dedicar ao professor Gilmar, foi um que morreu aqui no nosso quarteirão. Pronto, a viúva aparece, os filhos vêm, entendeu? Convida o parente, aquele dia a sala de reunião devocional virtual lota. Então, é uma atividade realmente muito exitosa, que a gente pode fazer. Vizinho, se vocês não tiveram a oportunidade de conversar com todo mundo, leva um jardim de flor para eles, se apresentem e pronto. Não precisa nem apresentar como Bahá'í. E depois, devagarzinho, vai, porque é, vocês fincaram raízes aí, né? Vocês estão Ah, criando sim, seus filhos aí. Então é muito importante. Eu falo que vizinho, em Minas que a gente fala isso, né? Que vizinho é o parente mais próximo, né? sim. Então a gente tem que realmente. Eu não me contive de dar essa É uma boa sugestão. dica. A gente sabe, assim, o vizinho do lado a gente conhece, porque ele ajudou a gente em vários momentos, assim, da obra que a gente passou por algumas dificuldades, ele O ajudou. síndico. O síndico também é muito gente boa, e aí a gente falou, olha, assim que a gente tiver mais organizado, a gente vai fazer uma reunião e chamar. E tem os curiosos, que é o que você falou, vamos ver a casa, né? Porque a gente fez uma casa diferente de todas as outras casas, né? Que é uma casa com cara de roça misturado com modernidade, né? Porque eu tenho um lado mineiro e ele tem um lado tecnológico. Ele tem um Então, lado quase mineiro, que é o Joseli, você sabe que capixaba é um mineiro desvirtuado, entendeu? Assim, aquela terra lá é nossa, Guarapari sempre foi, entendeu? Esse pessoal é mineiro, esses capixabas só tem nome de capixaba. Eu sou meio mineiro, 50% do meu sangue é mineiro, 50% é capixaba. Minha família inteira do meu pai é mineira também. Então, A gente sabia que você tinha alguma coisa especial, é isso então. especial. Mas então a Assim. vizinhança é uma coisa muito importante, né, para essas. Porque essas atividades, como é que é o instituto aí?